Esse programa tem por objetivo prestar um serviço de utilidade pública, discutindo os problemas que afetam a sociedade pela ação da criminalidade. Temos também por objetivo discutir com a sociedade e categoria policial civil os problemas que afetam o relacionamento e o trabalho dos policiais civis por desencontro, por não atendimento de postulações feitas pela categoria para o patrão Estado. E isso vem gerando problemas no relacionamento da prestação de serviços para a sociedade. O programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo vai discutir hoje o movimento Passe Livre, que gerou uma modificação de comportamento da nossa sociedade de um momento para o outro e que fez com que os poderes do Estado, tanto estadual quanto os poderes federais, se mobilizassem para atendimento das propostas desse movimento. E para discutir esse problema importante da nossa sociedade e também que afeta o trabalho policial civil, nós convidamos a primeira vice-presidente da Associação dos Funcionários da Polícia Civil, Dona Lucy Lima Santos, para participar desse programa. E eu quero passar a palavra para os cumprimentos da nossa convidada, Lucy Lima Santos. Cumprimentando a todos, né? E agradecendo ao doutor Euquias. Estamos aqui com vocês. Isto. Nós hoje vamos discutir o movimento Passe Livre. Ele surgiu de um momento para o outro, dentro do cenário da nossa sociedade. Não havia nenhum programa, algum questionamento, não havia. De repente, surgiu esse movimento Passe Livre, que foi um movimento inesperado, como eu estou colocando para o telespectador, questionando o aumento das passagens dos transportes coletivos, que o governo, tanto estadual como municipal, aumentou em 20 centavos o valor. Era R$ 3,00, aumentou para R$ 13,20. R$ 3,20. O valor pode representar um pequeno reajuste para aqueles que estão integrados na nossa sociedade e que têm uma retribuição salarial alta. Não representa nada. Mas o trabalhador que recebe salário mínimo, esse reajuste incomoda. Diminui os vencimentos desse policial, porque ele será obrigado a dispor de valores além daqueles que ele poderia gastar. O movimento Passe Livre surgiu em razão desse reajuste. O aumento do coletivo municipal, Dona Lucy, e surgiu também em razão do aumento do metrô, no mesmo percentual, e também o aumento das passagens dos trens metropolitanos, que fazem a ligação entre a capital
e os municípios próximos da capital. E questionaram que esse reajuste deveria ser retirado. O movimento Passe Livre exigiu que fosse retirado. E o governo do Estado, de início, pensou que fosse um movimento desorganizado. Deram entrevista os responsáveis pela administração municipal e pela administração estadual. Eles deram entrevistas que iriam manter o valor do aumento de 20 centavos. Não iam retirar esses valores. Como a senhora, dona Lucy, viu esse movimento inesperado que surgiu na sociedade, cobrando essas posições da sociedade? Eu acho um movimento correto, um movimento justo, né? Porque realmente não é nem só a questão dos 20 centavos, é a deficiência, os ônibus lotados, a demora, entendeu? Por exemplo, os trens que quebram, que as pessoas não conseguem chegar no trabalho. Eu achei um movimento justo e a força, os jovens, os que estão fazendo o movimento, mostraram uma força, tanto é que tanto o governador de São Paulo quanto o prefeito abaixaram no valor anterior que estava, de R$3, retirando assim os 20 centavos. Eu concordo com o movimento, eu acho que é importante questionar. O que nós não concordamos é com a bandalheira, né? É com quebra-quebra. Eu acho que isso aí é uma coisa muito triste. Mas veja bem, voltando aos 20%, o governo, como a senhora colocou, ele retirou o reajuste que ele tinha feito, correto? No segundo momento, porque no primeiro momento ele falou não, vai ficar e vai, tanto o Alckmin, governo estadual, quanto o Haddad, que é o governo municipal. Os dois afirmaram que não retirariam um centavo. Muito bem. E a realidade foi outra, porque eles viram que permaneceu e também, veja bem, dona Lucy, esse movimento Passe Livre, ele assustou um pouco a sociedade. Assustou os governantes. Porque foi um movimento inesperado causado por esse argumento do aumento da passagem de ônibus. 20 centavos. Mas a presença da população maciça nas praças públicas para protestar contra o reajuste, ele causou em mim, uma ansiedade. Eu fiquei, quando vi aquele movimento, comentei com a senhora. Nós estávamos na Associação da Polícia Civil e dona Lucy falou, doutor Ilquias, olha o movimento que está ocorrendo agora, o movimento Passe Livre. E nós observamos. E eu falei, depois de uns 15 minutos observando o movimento, eu observei e falei para a dona Lucy, esse movimento me assusta. E deve estar assustando também os poderes constituídos, tanto municipal quanto estadual, principalmente o federal. Porque eu observo que as pessoas que estão reunidas para protestar são cidadãos que deixaram o conforto do seu lar para ir à rua. E eles estavam parados sem pronunciar uma palavra, andando. E vimos que o silêncio, não havia protesto,
não havia uma pessoa coordenando, falando aquilo que queria. Eles estavam programados de questionar o governo contra o reajuste das passagens dos veículos de transportes da população paulista. Ônibus, metrô e trem. E eles estavam caminhando de um lugar para o outro, de uma praça para outra. Vieram do Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo. Caminhando, foram à Praça da Sé, onde havia outro grupo também ali para protestar. O protesto do silêncio, porque não houve palanques, foi um protesto de questionamento do governo. Eu me lembrei naquele momento daquela passeata que nós tivemos antes da Revolução. Como é que era o nome da passeata, dona Lucy? Foi a Marcha para a Família, né? Para a Família e a Liberdade. Como né? é que é? Foi uma Marcha da Família, né? A Marcha da Família pela Liberdade. Pela Liberdade, é. Porque São Paulo vinha atravessando uma crise de movimentos, greves, etc. E houve essa marcha onde participou Paulo Evaristo Armes, o governador naquela época, Adhemar de Barros, participaram várias lideranças da sociedade, todos de braços entrelaçados, caminharam e pediam uma posição do governo com referência à situação que se apresentava na sociedade e que terminou na Revolução de 64. A mudança do governo. Eu vi um replay daquele momento. Por isso que eu disse, eu fiquei assustado. E eu tenho a impressão que esse movimento Passe Livre deve continuar, cobrando, principalmente, o questionamento com referência às desonestidades que existem na nossa sociedade. E nós temos que combater o crime dentro da sociedade. Temos que combater os maus políticos da nossa sociedade, maus governantes da nossa sociedade. Temos que combater, enfim, as pessoas que ludibriam a sociedade. Temos que combater os feiticeiros de plantão, que enganam e que estão encastelados dentro de palácios, tanto na área federal, quanto na área estadual, como na área estadual e municipal. Enganam os trabalhadores públicos que prestam serviços essenciais para a nossa sociedade. Esses têm que ser combatidos. E eu gostaria de conhecer o pensamento da senhora com referência à ampliação desse movimento do Passe Livre para a cobrança de posições governamentais. Então, esse movimento, ele não é só em São Paulo, ele é um movimento nacional e muito bem coordenado através das redes sociais. E estão questionando, como o senhor falou, a corrupção, estão questionando outros itens e já está dando resultado. O próprio governador de São Paulo, ele não vai aumentar o pedágio. Exato. Não vai aumentar o pedágio. Que seria aumentado agora, dia 1º. Certo. Com relação a essa questão da corrupção, é muito importante
E eu acho que agora os jovens acordaram, né? Que eles estavam meio adormecidos, acordaram. Então, eu acho o questionamento... Aproveitando o pedágio, a senhora veja que o pedágio era uma aspiração velha da nossa sociedade. O candidato ao governo do estado de São Paulo, infelizmente não eleito, o Paulo Scaff, o Scaff, que é um grande candidato, veja bem, ao governo, foi um grande candidato ao governo do estado, infelizmente não teve o apoio da sociedade, ele questionou o problema dos pedágios. Os pedágios. E era da sua pauta de trabalho o controle dos pedágios. Eu quero colocar que é importante o controle, no caso dos pedágios e de tudo aquilo que é público. É importante que o próprio governo faça um controle para verificar se há sinais de corrupção interna. Havendo controle, no caso dos pedágios, controlando a saída do dinheiro que está indo para a empresa e também controlando o dinheiro que sai da empresa para outros destinos. É necessário saber esse destino do dinheiro. É necessário conhecer. E esse trabalho tem que ser feito dentro do governo e fora do governo. Tem que ser feito esse controle. A corrupção no Brasil, ela é grande. E o governo tem a responsabilidade de não participar da corrupção, mas combatê-la. O exemplo nós tivemos dado pelo Supremo Tribunal Federal, quando fez a investigação do mensalão e, posteriormente, o julgamento do mensalão. Isso foi uma lição dada para a sociedade paulista. E o problema do transporte público, é necessário um controle sistemático sobre o controle das verbas, ou melhor, todo o trabalho ligado, entendeu? Todo o trabalho ligado ao transporte público, entendeu? Para que haja esse controle à corrupção. Como a senhora vê esse questionamento? Eu vejo esse questionamento correto. E é isso que o movimento Passe Livre também está cobrando. Está cobrando, e eu acho que tem que ser feito. E o governo tem como fazer, por exemplo, na nossa associação, que é uma pequena entidade, é feita uma auditoria de todas as contas uma vez por ano. Uma sugestão para o governo, né? Exatamente. Auditorias. E não só auditorias isso. E prestação de contas. E não só isso. A nossa entidade de classe já foi alvo, talvez no passado, de más administrações. Mas, atualmente, todos os valores pagos é todo por cheque. Não fazemos pagamento em dinheiro, é todo em cheque, cruzado e nominal para a pessoa, cruzado em preto, com destino da pessoa que está indo o dinheiro, correto? Correto. E isso evita qualquer maracutaia, entendeu? Tem que ser feito dessa forma. E eu vejo, dona Lucy, que na administração pública e mesmo dentro do trabalho que é feito na sociedade, nós não podemos criar dificuldade para facilitar. E você percebe que determinadas exigências que é feita para que se crie uma dificuldade
para se criar também a facilitação. Então, deve o governo procurar tirar todas as dificuldades para que a sociedade tenha acesso de uma forma transparente. E esse movimento Passe Livre, segundo a dona Lucy Lima Santos está colocando, ela pretende questionar a corrupção. Mas eu acho que o maior exemplo de combate à corrupção deve ser feito pelo Supremo Tribunal Federal, com a aplicação das sentenças condenatórias. Porque eu tenho a impressão que o Brasil vai parar se não houver uma condenação. Outra coisa, precisaria ser estudado também a forma de acesso ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a impressão que o órgão Supremo Tribunal Federal não pode ter acesso, os membros, através de indicação da pessoa que vai ser controlada pelo Supremo. Não. Eu não posso nomear uma pessoa para me fiscalizar. Essa pessoa que vai assumir o cargo no Supremo Tribunal Federal deverá fazer concurso público para ter acesso. Não podemos ter também, na área federal, qualquer cargo de provimento sem concurso. Não pode. Por indicação, não pode. Nem indicado. Hoje nós temos partido político indicando pessoas para ocupar cargo. Não é possível. Por quê? Porque se o partido político ele está no poder, veja bem, a indicação deve ser feita toda por concurso, para evitar qualquer fraude, qualquer comportamento desonesto. E o acesso através do concurso e o permanente policiamento, controle do trabalho do funcionário, dá a ele um respaldo, um controle da sua ação dentro do governo. Eu gostaria de ouvir da companheira Lucy o que ela espera do governo e também, primeiro, o que ela espera do movimento Passe Livre e também do governo federal, estadual e municipal. O movimento Passe Livre, eles vão continuar com as solicitações. Eles já foram chamados... até que deve, não é que vão, deve vão continuar. E eles já foram convidados para ter encontro com o prefeito, com o governador, com a presidência da República, né, com todos os ministros. Então, já está tendo eu acho que um diálogo de negociação e de sugestões. Eu acho que vai dar um resultado positivo. E veja bem, deve haver, veja bem, esse trabalho positivo que você colocou. Por quê? Porque ele é um órgão que está pedindo, está exigindo, não é verdade? E se não exigir, povo na rua. É verdade. Povo na rua. Porque o administrador eleito, ele tem medo do povo. Tem medo do povo. Veja, ele só respeita a sociedade organizada. Só respeita a sociedade organizada. E nós temos, por obrigação, todas as pessoas eleitas têm por obrigação cumprir aquilo que promete. Agora, o governo não pode também se omitir. O povo, por exemplo, no aumento da passagem, fizeram uma proposta
para a Câmara Municipal, talvez, Foi. para aumentar a passagem. Muito bem. A Câmara deveria ouvir o povo. Deveria ouvir o povo. O que vocês acham, através de seus representantes? O que acontece? O vereador eleito, o deputado eleito, o senador eleito, após eleito, eles viram as costas como viram os governadores, os chefes do Poder Executivo, viram as costas para o povo e vão cuidar da sua vida. Por quê? Porque são acostumados dessa forma. Mas tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. E ele não pode virar as costas. Vejam que tem partidos políticos que abrem a porta do seu diretório 6 meses antes. E após as eleições, fecham a porta. Não atendem mais ninguém. Que é um absurdo. Então, todos que têm compromisso com o povo, partidos políticos, entidades de classe, todos eles têm que ter um local para dialogar com o povo. E quando houver esses problemas de aumento salarial, aumento de taxas de impostos, tem que ouvir o povo. O povo que vai pagar. Ele tem que ser ouvido. E tirar uma média disso. Principalmente nos impostos. Outro dia eu estava discutindo o problema de imposto. E eu não sei se o telespectador já fez essa análise. E eu peço que ele faça essa análise. Ele paga imposto desde o momento que ele acorda, abre os olhos e levanta de manhã do seu leito, após o descanso e um sono reparador, ele vai escovar os dentes, pega a escova de dente. Ele pagou ICMS para comprar a escova de dente. Ele pega a pasta de dente, coloca, pagou imposto. Terminou, ele abre a água, está pagando imposto, ICMS. Acendeu a luz, pagando imposto de ICMS. Ele paga imposto a vida toda, cada passo que ele dá, ele está pagando imposto de ICMS. Nesse particular, é necessário que o governo também tenha um freio no imposto. Porque o que sobra de tudo isso de imposto que ele pagou, ele no final do ano tem que prestar conta à Receita Federal. E vai pagar o resto para a Receita Federal, que é o imposto de renda. Pode-se viver dessa forma dentro de uma sociedade? É preciso ser reexaminado isto. Se o homem vai ser o eterno pagador do imposto, mas paga seu imposto cobrado. Vamos pagar o imposto, mas permanentemente, a cada passo que ele dá, ele está pagando o imposto? É possível isso? Eu pergunto para você, telespectador. É necessário estabelecer uma nova sociedade, um novo controle, um novo problema tributário, porque não é possível continuarmos da forma que está. E eu quero passar a palavra à nossa companheira Lucy Lima Santos para as suas despedidas. É uma honra ter participado do programa e convido a vocês a assistirem todas as sextas-feiras, às 23 horas. Eu também quero fazer a nossa despedida dos nossos telespectadores e quero fazer também um chamamento, que na próxima sexta-feira eu quero novamente ter o apoio de vocês todos como telespectadores para um novo programa.
participando conosco, discutindo conosco, participar novamente conosco desse programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Até lá, se Deus quiser.